Antes da gente falar da responsabilidade dos ministros de Estado, é importante a gente falar que a criação ou extinção de ministérios, ela só é permitida através de lei. Isso está escrito aonde? Isso está escrito no artigo 88. Fala assim: a lei disporá sobre a criação e extinção de ministérios e órgãos da administração pública. Portanto, pessoal, voltamos à matéria estudada na semana anterior, a questão de decretos, né, para fazer algo, né, na organização da administração, desde que não aumente despesas ou não crie ou extingue órgãos, pode ser feito por decreto. Aqui a Constituição diz que a criação e extinção de ministérios, ela somente é possível através de lei. Tudo bem? Só para a gente lembrar sobre isso. E a responsabilidade dos ministros de Estado enquanto auxiliares do presidente, enquanto também administradores, né, em cada um em sua pasta. A responsabilidade existe em duas situações, nós temos a regra e temos a exceção. A regra está contida no artigo 102, inciso 1, letra C, primeira parte da Constituição. E fala que compete ao STF julgar nas ações penais comuns e nos crimes de responsabilidade os ministros do STF. Então, a regra é: quem julga ministro de Estado é o STF, em crimes comuns e crimes de responsabilidade, tá? Então, o julgamento de ministros de Estado é feito pelo STF. Essa é a regra. A gente sabe que no direito a gente sempre tem uma exceção, não tem? Então, diferente do que nós estudamos lá para presidente da República, aqui para ministros de Estado a regra é: tanto em crimes comuns quanto em crimes de responsabilidade, quem julga é o STF. Isso está onde? Está no artigo 102, inciso 1, letra C, primeira parte. Tudo bem? Essa é a regra. Vamos à exceção. A exceção diz que se o ministro ou um dos ministros ou os ministros praticarem um crime de responsabilidade conexo a ato do presidente da República, ou seja, eles fazem o ato conjunto. Então, ambos praticam um crime de responsabilidade conexo, atos conexos ligados. Neste caso, o ministro de Estado, juntamente com o presidente da República, será julgado lá no Senado, após a autorização da Câmara dos Deputados. Tudo bem, pessoal? Isso é extremamente importante. É um ato, ainda que seja um crime de responsabilidade, foi praticado exclusivamente pelo ministro de Estado? Se foi praticado exclusivamente pelo ministro de Estado, ele será julgado pelo STF, tanto em crime comum, em infração penal comum, quanto em crime de responsabilidade que ele praticou e exclusivamente, somente ele praticou. Se é um ato que ele praticou em conjunto com o presidente da República, se é um ato, uma responsabilidade conexa ao ato praticado pelo presidente da República, ele, assim como o presidente, será julgado pelo Senado, após o juízo de admissibilidade da Câmara, tá? E onde então a gente encontra esses crimes de responsabilidade do ministro? Nós encontramos no artigo 50 da Constituição e encontramos também no artigo 13 da Lei 1079 de 1950. Se o ministro, lá no artigo 50, o ministro praticar um dos atos aqui previstos no artigo 50, ele será sozinho perante o STF, ok?
será responsabilizado. Quais são esses crimes de responsabilidade dos ministros? De acordo com o artigo 50. Se convocado para comparecer no Congresso, ausentar-se sem justificativa. Se solicitadas informações escritas, o ministro recusar-se a dar, não atender em 30 dias ou prestar informações falsas. Então, nestes casos, o ministro que incorreu em uma dessas faltas será responsabilizado perante o STF por crime de responsabilidade. Infração penal são aquelas que estão no Código Penal ou nas leis especiais penais. Tudo bem, pessoal? E também nós temos um rol lá no artigo lá na Lei 1079, lá no artigo 13 dessa lei. Se o ministro ele praticar este ato conexo aos atos do presidente, aí nós estamos falando daquele julgamento político, né? Estamos falando daquele julgamento que é feito lá no Congresso Nacional perante as duas casas, primeiro na Câmara, depois no Senado. Então, nesses crimes de responsabilidade conexos, onde o ministro ele pratica junto com o presidente da República, o julgamento é feito pelo Senado, após a autorização por maioria qualificada de 2/3 dos membros da Câmara. Com esta autorização, sendo autorizado pela Câmara, este processo segue para o Senado e aí também, assim como o presidente é afastado das suas funções, o ministro de Estado também é afastado das suas funções pelo período de até 180 dias, que é o período máximo para que seja julgado. Caso não seja julgado neste período de 180 dias, ele retorna às suas funções e aguarda o julgamento. O processo, ele segue o mesmo trâmite que a gente aprendeu no caso de processo de impeachment para presidente da República, tá? Então, a gente tem que aí fazer essa diferenciação. Se é crime comum, se é crime de responsabilidade que somente ele pratica, nós estamos falando de julgamento STF. Se é um crime de responsabilidade conexo aos atos do presidente, nós estamos falando de julgamento perante o Senado Federal após autorização da Câmara dos Deputados. Além dos ministros, nós temos alguns órgãos que apoiam o presidente. São os chamados órgãos consultivos, são os conselhos que o presidente tem para auxiliá-lo, para opinar em algumas situações pontuais que ele traz para junto dele pessoas capacitadas que lhe permitem auxiliar, que lhe permitem dar conselhos. O próprio nome já fala, tá, gente? Então, ele tem uma função de aconselhar o presidente da República. Nós temos, o presidente conta com 2 conselhos. O primeiro, que é o Conselho de República, que está lá no artigo 89 e artigo 90, e o segundo, que é o Conselho de Defesa Nacional, que está no artigo disciplinado no artigo 91. A composição e competência desses órgãos, ela foi definida pela Constituição e depois regulamentada por lei própria, tá? Então, a organização e o funcionamento são regulamentados por lei própria. O que eu peço para vocês tomarem cuidado e sempre colocarem diferenciado para vocês saberem? A composição de cada um deles. A composição, ela muda, porque há situações em que vai haver esse conselho, essa opinião também muda. Então, primeira coisa, tanto no Conselho de República quanto no Conselho de Defesa, a gente tem que saber que o único que está presente, né, que é aquele universalmente que vai sempre compor esses conselhos é o vice-presidente da República. Então, o vice-presidente da República, ele está
nos dois conselhos, tá? Então, ele é um dos consultores do presidente da República, o seu vice. E aí a gente tem, né, lá no 89, a gente tem a composição do Conselho de República, que é o vice-presidente, presidente da Câmara, presidente do Senado, os líderes da maioria e da minoria na Câmara, líderes da maioria e da minoria no Senado, ministro da Justiça e 6, grifem isso daqui, gente, 6 cidadãos natos com mais de 35 anos de idade, sendo 2 nomeados pelo presidente, 2 eleitos pelo Senado, 2 eleitos pela Câmara, todos com mandato de 3 anos, sendo vedada a sua recondução. Então, vocês têm que lembrar disso sempre. É uma das distinções de brasileiros natos que a Constituição faz, daquelas que nós já até estudamos. Então, a gente tem essas pessoas, né, que estão nesses cargos, enquanto a pessoa for presidente da Câmara, ele vai participar do Conselho. Enquanto for presidente do Senado, também. Líderes de maioria e minoria, a gente tem as bancadas dentro do Congresso, né? Tem dentro da Câmara e dentro do Senado. Então, nós temos a bancada da maioria e a bancada da minoria. Eles escolhem um líder para também compor o Conselho. Ministro da Justiça e algo extremamente importante que vocês têm que grifar. 6 brasileiros natos, ok? Dentre lá, aquelas situações contidas no artigo 12, inciso 1, letra A da Constituição, tá? A, B e C, do inciso 1 do artigo 12. Então, 6 brasileiros natos. Primeira coisa. Segunda, quantos anos precisa ter este brasileiro nato? Mais de 35 anos. Então, 6 brasileiros natos com mais de 35 anos. Quem nomeia esses brasileiros natos? A nomeação é feita. 2, né, são nomeados pelo próprio presidente, 2 são eleitos dentro do Senado e 2 são eleitos dentro da Câmara. Quanto tempo eles ficam no Conselho? Eles ficam no Conselho por 3 anos, não sendo permitido a sua recondução, ou seja, será um mandato de somente 3 anos. Grifem tudo isso porque é importante vocês saberem, tá? A composição, né, ó, que compete a este conselho está previsto no artigo 90. E o funcionamento do conselho está previsto na Lei 8.041 de 1990. Uma coisa muito importante, é uma atividade relevante, mas não remunerada. Portanto, não tem remuneração para aqueles que compõem o Conselho da República.